Olá, alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, disciplina de Modelos Probabilísticos para a Computação. Bem-vindos, estamos na aula 4. Nesta aula nós vamos ainda falar de variáveis aleatórias. Um tema muito importante de variáveis aleatórias. Eu vou, no início, mostrar um exemplo real, concreto, em que uma equipe interdisciplinar, trabalhando, precisou desse conceito e o papel do profissional de computação nessa história. E depois eu vou falar um pouco sobre variáveis aleatórias contínuas, como é que nós abordamos este conceito. Lembrando então que variáveis aleatórias são funções que estão definidas no conjunto de resultados, né, de um experimento, e tomam valores numéricos num conjunto, que se for um conjunto finito ou enumerável, nós vamos estar no caso de variáveis aleatórias discretas. E se for um intervalo dentro do conjunto dos números reais, a gente trata isso como variável aleatória contínua. Daqui a pouco eu vou falar então das contínuas. Vou fechar o assunto discretas, contando para vocês um exemplo real de um projeto que se chama Neuromate, neuro de neurociências, mate de matemática, e um software que foi desenvolvido dentro desse projeto. É um projeto interdisciplinar, um projeto de pesquisa na interface entre matemática e neurociências, como o nome mesmo sugere. Envolve pesquisadores de muitas instituições do Brasil e o objetivo principal são as modelagens matemáticas sobre o funcionamento do cérebro. Esse é o grande objetivo. Existem muitas teorias sobre isso e muitas pesquisas que são feitas. São pesquisas absolutamente inovadoras e de fronteira. Dentro desse projeto, num certo momento, foi desenvolvido um jogo, que pode ser jogado em celular, em computador, um jogo chamado Jogo do Goleiro, que eu vou explicar para vocês por que ele foi desenvolvido e qual era o objetivo dele. Então, em princípio, ele é um jogo muito simples, que tem a seguinte estratégia. É um goleiro e um cobrador de pênalti. Então, imagina que exista um gol, né? E dois personagens, um é o goleiro, o outro é o cobrador de pênalti. A pessoa que joga o jogo é o goleiro. O cobrador de pênalti, ele faz parte do programa. Então o goleiro é uma figurinha, tem todo um design, né? Depois mostro para vocês o jogo. Mas então tem o personagemzinho, que é o goleiro que está aqui no meio, e o cobrador. A cada cobrança de pênalti, o cobrador pode escolher o lado direito, o centro ou o lado esquerdo do goleiro. E o jogador, né? Imagine você jogando, você tem que decidir antes de que lado você vai pular. Se o goleiro vai ficar no meio, ou se ele vai pular para o lado esquerdo ou direito. Uma vez que você clica no botãozinho que diz qual é a tua escolha, o sistema faz o cobrador chutar, e aí o objetivo é defender o pênalti. O cobrador tem uma estratégia que está definida, que é interessante porque ela é uma estratégia absolutamente algorítmica, tem um algoritmo, vou mostrar um exemplo para vocês de um possível algoritmo, mas não é determinística. O interesse do jogo, como eu vou explicar também, é ter uma componente aleatória. Então, o que está se buscando aqui? Qual é o objeto de pesquisa aqui? E o grupo que trabalha é um grupo absolutamente interdisciplinar. Há pessoas de matemática, de computação, pessoas da área de saúde, todos trabalhando de forma integrada. O objetivo é o seguinte: como o jogador, o cobrador, tem uma estratégia que tem uma componente probabilística, não dá para você ter 100% de certeza contra quem que você está jogando. E o que é o teste, o que é a pesquisa que esse projeto faz? Observar se uma pessoa começa a jogar, se mesmo que ela não tenha consciência qual é a estratégia do cobrador, se ela consegue melhorar o seu desempenho. Se o nosso cérebro, é esse o objetivo dessa pesquisa, se o nosso cérebro reconhece o padrão de comportamento do cobrador e mesmo sem saber qual é a estratégia completa do cobrador, melhora o desempenho e começa a defender mais pênaltis à medida que vai avançando no jogo. E o jogo tem vários níveis. É muito bonito, é muito interessante essa abordagem. Eu vou mostrar para vocês um nível. O primeiro nível é mais simples, à medida que o jogador vai subindo de nível, a estratégia do cobrador é mais sofisticada. Vou mostrar para vocês uma análise do nível em que o cobrador faz o seguinte: depois que ele chutou uma bola, na vez seguinte, ele vai repetir o canto com probabilidade alta,
por exemplo 0,8, isso poderia ser variado de um nível para o outro. Ou ele escolhe uma das outras duas opções, sem ser repetir. Lembre-se que são 3, canto direito, esquerdo ou centro. E aí com probabilidade de 0,1 cada. Observe que essa probabilidade de repetir alta faz com que seja mais fácil perceber qual está sendo a estratégia do cobrador. Se você diminui essa e aumenta aquela, fica mais diluída a estratégia do cobrador. E qual que era a questão que estava sendo discutida dentro do grupo? Como detectar se o jogador, que é o goleiro, aprendeu o que ele tinha que aprender e se ele está no nível máximo de desempenho para passar para o estágio seguinte, em que o jogo é mais sofisticado. E dentro da equipe tinha um programador que tinha que estar entendendo tudo que nós estamos falando aqui. A variável aleatória que eu quero considerar é a seguinte: número de acerto nas últimas tantas tentativas. Por exemplo, 5. Eu vou ilustrar para vocês com 5, mas isso é um objeto de discussão, qual que é a melhor quantidade. Então, observa-se as últimas tentativas. E por que não é desde o começo? Porque a gente quer observar se o jogador está evoluindo, se ele está chegando perto do melhor desempenho possível. Podia ser outro número aqui. Vou mostrar com 5. Que então a variável aleatória é o número de acertos. Portanto, é uma variável aleatória discreta que toma probabilidade, que toma valores de 0 a 5, onde são a quantidade de acertos do jogador. Qual é a função de... Então, essa aqui é a estratégia que está definida do cobrador. Ele, ao longo dos jogos, acabou de jogar, ele pode ter jogado num canto, no meio ou no outro canto. Se ele jogou numa determinada posição, ele vai repetir aquele chute com essa probabilidade ou vai trocar com uma probabilidade menor. E ter o gerador de números aleatórios do programa que faz isso, né? Como se jogasse uma moedinha. Se ele jogou no meio na última, ele vai repetir o meio com maior probabilidade ou trocar. E se ele jogou naquele canto, ele vai repetir o canto ou trocar. E ninguém sabe o que ele vai fazer, porque tem uma componente aleatória, embora algorítmica, não determinística. Eu vou mostrar para vocês uma possível árvore de probabilidade para essa variável aleatória. Observe que a probabilidade do número de acertos nos últimos lances depende de qual estratégia o goleiro está adotando. E o que a gente queria observar é justamente se a estratégia do goleiro evoluía no tempo. Imagine que o goleiro está numa situação em que ele está com a seguinte atitude: ele percebeu que tem repetição e então ele segue o último lance. Mas ele sabe que de vez em quando muda. Ele não tenta adivinhar quando vai mudar. Ele poderia tentar adivinhar a mudança, mas eu vou mostrar quando ele não tenta. E depois que o cobrador muda, ele perde aquele pênalti, mas daí ele passa a seguir o cobrador na nova posição do cobrador. Então, por exemplo, a probabilidade dele errar todas é 1 sobre 5 elevado à quinta, porque ele erra com 0,2. Imagina que o jogo já está andando, ele já sabe qual foi o último, ele repete, é o mais provável. Então, 0,2 elevado à quinta, que é esse número. A probabilidade dele acertar 1. Aqui tem um 5, que são as 5 possibilidades, ele pode acertar nas últimas 5. Uma, ou a quarta, ou a terceira, ou a segunda, ou a última. 4/5 dele acertar uma, e 1/5 elevado à quarta dele errar 4. Então, aqui é o número de acertos, acerto 1. E aqui, então, eu calculei as várias probabilidades. Probabilidade de acertar 2, 10, que é a combinação do número de maneiras dele acertar 2 e errar 3. Aqui estão as probabilidades e estão aqui todas as probabilidades associadas a essa estratégia do goleiro. O que a gente faz? O que estava sendo discutido no grupo? Bom, como é que a gente faz para avaliar se o jogador está, de fato, jogando, ele entendeu a estratégia? Vamos calcular o valor esperado dessa variável aleatória. Qual que é o valor esperado se o jogador estiver fazendo essa estratégia? Então, olha só a lógica que está envolvida. A estratégia do cobrador é algorítmica, mas tem uma componente probabilística. A do jogador ele pode mudar ao longo do caminho, porque ele vai testando consciente ou inconscientemente o que o cobrador está fazendo e ele muda de postura. E para cada reação do jogador defensor, que é o goleiro, a probabilidade dele acertar ou não vai mudando.
Então eu estou num momento em que eu estou usando uma determinada estratégia do defensor, que é essa que eu descrevi, de seguir o cobrador. E aí isso atribui variável aleatória, essas probabilidades para a variável aleatória. A esperança dessa variável aleatória é a soma de xi probabilidade de que a variável tenha aquele valor. Então nós vamos fazer a seguinte soma. Esse número vezes 0, esse número vezes 1, esse número vezes 2, esse número vezes 3, esse número vezes 4, esse número vezes 5. Isso é a esperança somatória do valor da variável aleatória vezes a sua probabilidade de ocorrer. E deu 4. O que significa isso? Que se um jogador estiver chegando perto de um desempenho que ele está com 4 acertos nos últimos 5, você olha os últimos 5 e vai mexendo nos últimos 5. As últimas 5 móveis, né? Você vai esquecendo as anteriores e vai olhando as últimas 5. Se nas últimas 5 ele tiver com um índice de acerto em torno de 4, é porque ele está executando esta probabilidade, essa estratégia que dá essa probabilidade e então é hora de promovê-lo para o nível seguinte do jogo, um nível mais complexo. Queria que vocês percebessem, é muito bonito tudo isso que eu estou falando, desde a pesquisa de neurociências até essa coisa bem simples. Na equipe interdisciplinar tem gente da área de informática usando probabilidade junto com os médicos, junto com os matemáticos. E todo mundo precisa entender o que está ocorrendo para poder agir de forma orgânica, de forma cooperativa no avanço desse jogo. É um jogo muito bonitinho. Certo? Então, quando a média do cidadão está perto de 4, é o valor esperado para aquela estratégia, que é uma estratégia inteligente. O jogador não tem como saber exatamente qual é a estratégia do cobrador, principalmente se ele jogar depressa. E para terminar essa apresentação para vocês do conceito de variável aleatória, vou falar do caso contínuo. Um exemplo que ilustra bem o que é uma variável aleatória contínua, pensa na duração de uma chamada telefônica. Isso é uma medida importante para as companhias que operam telefonia, saber qual é a duração das chamadas, o mínimo, o máximo, o médio, o valor médio, a variância, o desvio padrão do tempo que dura as chamadas. Por que a gente trata isso como uma variável contínua? Porque a gente não quer estabelecer a duração com um conjunto finito, de dizer apenas é 1 minuto ou é 2 minutos. A gente quer medir quanto dura, com alguma medida de tempo que pode ser refinada. Então, o melhor modelo para isso é pensar que a duração é dada por um número real dentro de um certo intervalo de tempo. Na prática, a gente sabe que não ocorre isso, que a gente mede com uma quantidade finita de dígitos a duração. Pode ser segundos, pode ser uma unidade menor, mas tem uma duração. O que a gente faz é que a gente passa a trabalhar com intervalos de tempo. Quando a gente fala que a duração de uma ligação foi de 2 minutos e 20 segundos, na verdade, isso está representando uma certa faixa que vai entre 2 minutos e um tanto de segundos até 2 minutos e um outro tanto. E é nesse intervalo que a gente está considerando. E o melhor modelo é o modelo contínuo para tratar disso. No modelo contínuo, a gente tem uma função que chama densidade de probabilidade ou distribuição de probabilidade, que é uma função que ela é positiva, isso aqui vai fazer as vezes da probabilidade, e que a integral de menos infinito a mais infinito é 1. Lembra que a probabilidade do espaço amostral tem que ser 1? Isso aqui é a integral dessa densidade, por isso que é densidade, né? A integral da densidade da massa, a integral da densidade de probabilidade da probabilidade. Na verdade, o que a gente está dizendo é o seguinte, o que é essa história de integral de menos infinito a mais infinito? Eu vou mostrar alguns desenhos. Mas é uma coisa assim, você está pegando a área debaixo de uma região de menos infinito a mais infinito. Em termos operacionais de cálculo, o que a gente faz mesmo é uma integral, não de menos ou mais infinito, você faz uma integral de A até B, e aí você olha o limite quando o A vai para menos infinito e quando o B
vai para mais infinito. Isso que significa essa integral de menos infinito a mais infinito. Você faz uma integral comum de A até B e daí passa os extremos para o infinito, um processo de limite. Tá? Isso é muito bonito. E nesse contexto em que a gente tem isso, a probabilidade, vou ilustrar isso no slide seguinte, a probabilidade da variável aleatória estar entre os valores A e B, que é o que na verdade a gente tem quando a gente fala que o valor da variável aleatória é um certo tanto, está pensando no intervalinho em torno daquilo, é dado pela integral de A até B da f de x, que é a densidade. Então, por exemplo, olha essa situação. A minha f é essa função que está desenhada em azul. Então ela tem aqui como uma base um triângulo de base 2, uma altura 1, e a área do triângulo é metade da base vezes a altura, 2 vezes 1 meio, que dá 1. Então nós temos aqui um exemplo de uma função tal que é integral definida de menos infinito até mais infinito. Observe que aqui a função vale 0. Essa função tem área 1. Quando a gente trabalha com modelos contínuos, dizer a probabilidade de ser exatamente 1,5 não faz muito sentido, porque daria um número 0 aí. Mas o que a gente quer dizer quando a gente fala isso é que a gente está procurando a probabilidade de um certo intervalo. E a probabilidade de um certo intervalo é dado pela área debaixo do gráfico da função naquele intervalo. Então, nesse sentido, que eu disse que a probabilidade da variável aleatória estar entre A e B é a integral de A até B da função. Neste meu exemplo aqui, se eu fizer probabilidade de estar entre 1,5 e 2, 1,5 e 2, esse valor é a integral entre 1,5 e 2 da função, que é um cálculo de área ali da 0,125. Então, o cálculo da probabilidade é dado pela integral, que é a área debaixo do gráfico da função. A esperança é a integral de menos infinito a mais infinito de x vezes f. É a mesma coisa, o f é a probabilidade, o x é o valor da variável aleatória, e a integral é uma somatória. Então, é a somatória do valor da variável pelo valor da probabilidade. E é a integral quem substitui a soma. Na verdade, a integral é o limite de uma soma. Então, no fundo, é só uma adaptação para o contexto contínuo da mesma ideia que a gente tinha. Muitas situações reais são dadas pela integral, pela distribuição de probabilidade que a gente chama a distribuição normal de Gauss ou gaussiana, que ela é extremamente importante em um monte de fenômenos estatísticos. Distribuição de indicadores, né, nos grandes agrupamentos humanos, altura, idade, pressão arterial, concentração de açúcar no sangue, montes de exemplos têm essa distribuição e a gente pode ajustar para que ela tenha uma média e um desvio padrão específico, e é com isso que se constroem as tabelas de normalidade, indicadores de saúde e tudo mais. Esse é um exemplo importante. A fórmula não é uma fórmula de fácil manuseio desta distribuição, e por isso que é muito comum nós encontrarmos nos livros de estatística, nos manuais, na própria internet, tabelas que nos dão o valor dessas integrais dessas probabilidades. Na verdade, é muito comum encontrar a integral de menos infinito até um valor. Se você quer entre dois valores, você pode fazer a diferença, né? E este é um exemplo que é muito utilizado em um monte de situações concretas. Tá? Nós vamos trabalhar com ele. E a variância é definida do mesmo jeito que a gente definia a variância para variáveis discretas. Lá era somatória x menos esperança ao quadrado. É como se fosse a variância, fosse a esperança desta variável, que é a variável x menos a esperança de x. E aqui a gente faz a integral de x menos a esperança ao quadrado, f de x. Muitas vezes a gente indica a média por essa letra mi, é muito comum nesse contexto.
E com isso a gente tem o mesmo conceito de variância e de desvio padrão da variável contínua. Tá? Então, essa é a maneira de trabalhar com variáveis contínuas, tá ok?